Senhora presidente, nobre deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a todos que nos assistem. Presidente, eu venho aqui dar aqui as minhas impressões sobre as eleições municipais, principalmente na cidade em quem fui candidato, cidade de Queimados, porque nós tivemos um processo eleitoral em que, no que diz respeito à atuação da Justiça Eleitoral e da fiscalização eleitoral, nós tivemos diversos episódios que demonstravam um certo favorecimento ao candidato da máquina. Mas é aquela questão de você perceber no dia a dia uma campanha dura, uma campanha sórdida, uma campanha agressiva praticada pelo candidato, pelo prefeito que levou a candidatura do governo contra a minha pessoa, sem que nenhuma ação efetiva e atitudes fossem tomadas pela fiscalização. O veículo de som, caminhão de som usado pelo candidato do governo, deputado Valdec, quase que diariamente era apreendido. No dia seguinte, estava lá, nas ruas. Ao passo que era apreendido, vinha uma ordem para que, no dia seguinte, o caminhão estivesse nas ruas. Quando era veículo da nossa campanha, veja bem, um Fusca foi apreendido, foi para o depósito lá em Seropédica. Para liberar, o proprietário do carro teve que ir no inventário para pegar o comprovante de que aquele carro, o proprietário original, aquele veículo estava no inventário para pegar a certidão para poder liberar o veículo. Dias mofando lá e pagando multa no depósito. E a gente via esse desequilíbrio e a agressividade da campanha. Olha, nós tivemos um militante nosso que teve o veículo metralhado. A apuração está lá na Polícia Judiciária. Nós tivemos o gabinete da vice-prefeita invadido, com prova pericial constatando a devida invasão, sem arrombamento. Significa que quem fez a invasão tinha acesso ao gabinete, tinha acesso ao prédio, às instalações. E a gente espera que essa investigação continue. No dia das eleições, a gente via tudo aquilo que foi pregado como proibitivos para a eleição, nós vimos sendo praticados. Uma delas, não admitiremos tapetes nas ruas, tapete de cédula. Pois bem, em todas as sessões eleitorais, os tapetes varreram a cidade com cédulas do candidato da máquina. E veja só, ainda colocava algumas cédulazinhas minhas para dizer que nós estávamos participando daquele processo de fazer tapete pela cidade. A atuação de grupos era nítidos, grupos e aglomeração de pessoas próximo às sessões eleitorais, sem que houvesse nenhum impedimento pela fiscalização. O prefeito da cidade, com seu candidato e o vice-prefeito, visitando todas as sessões eleitorais. Isso é proibido por lei. Ele não pode fazer isso. E onde estava a fiscalização no TRE? Pois bem, quase que encerrado o processo eleitoral, o que acontece? A Polícia Civil foi lá e fez a prisão de 3 elementos que estavam com um conjunto de cédulas de identidade falsificadas, com títulos eleitorais
verdadeiros e comprovante de votação. Em torno de 90 conjuntos desses. Aí você começa a ter prova da participação de alguém do TRE. A Polícia Civil, quando avança na investigação, na autuação em flagrante, o que descobre? Um funcionário do TRE como sendo a pessoa que comandava aquela organização criminosa para fraudar as eleições. Nos depoimentos, um deles diz o seguinte: olha, tinha outros grupos, porque eu conheço uma outra pessoa que também estava fazendo a mesma coisa. E aí, senhora presidente, nós vimos que todo o processo da falta de fiscalização do candidato do governo e o rigor da fiscalização da nossa candidatura se justifica, porque esse funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, que foi preso em flagrante, chefiava nas ruas a fiscalização. Quando nós fomos à Polícia Federal saber o seguinte: quantas autuações foram feitas pela Polícia Federal ou trazidas pela fiscalização do TRE? Pasmem, senhores, nenhuma autuação foi feita pela fiscalização. Ora, ao passo de que, de um lado, o rigor era excessivo, do outro, afrouxava-se, permitindo-se tudo. E olha que as notícias de boca miúda é de que foram mais de 40 mil bocas de urnas no dia das eleições. Ainda bem que nós temos uma polícia judiciária eficiente e a Polícia Civil provou que havia fraude nas eleições. Porque, primeiro, prendeu em flagrante o funcionário do TRE que fiscalizava as eleições nas ruas. E segundo, fez uma prisão em flagrante da compra de voto de um dos candidatos a vereador, comprovado também mediante o flagrante delito. E tenho certeza, presidente, se tivesse uma fiscalização verdadeira, se o juiz Rubioli tivesse uma equipe independente em Queimados fazendo a fiscalização, o estádio do Queimadão ia ser pequeno para colocar a quantidade de pessoas que deveria ser levada para responder por estar fazendo boca de urna, por estar fraudando as eleições. Seria pequeno. Então, o que nós vimos foi uma frouxidão da fiscalização, permitindo que o processo eleitoral fosse fraudado com a participação e conivência do chefe da fiscalização nas ruas do TRE. E aí, eu espero que o Ministério Público Eleitoral, e aí o Ministério Público da cidade de Queimados, possa de fato aprofundar as investigações, para que nós possamos tomar conhecimento da dimensão dessa fraude, porque isso é muito grave. Uma coisa são as notícias de que foram tantas mil bocas de urnas, outra coisa é você comprovar com prisão em flagrante delito a compra de voto por candidato a vereador e fraude eleitoral praticada pelo funcionário do Tribunal Regional Eleitoral. Então eu espero que o Ministério Público da minha cidade, representada pelos seus promotores, possam aprofundar as investigações, porque justiça precisa ser feita. Eu ainda continuo acreditando na justiça. Espero que a Corregedoria do Tribunal possa participar desta apuração, para que se identifique o tamanho da fraude, porque o sentimento é o sentimento de você ter sido lesado, o sentimento de todo um trabalho feito. No dia das eleições há a inversão em razão de tudo aquilo que a gente abomina. É a compra do voto, é a fraude, é a ilicitude, é a prática do crime. Só que desta vez a Polícia Civil estava lá, presente, atuando, e fez a prisão daqueles que estavam cometendo a fraude.
E eu espero uma decisão firme do Ministério Público e do juiz eleitoral da minha cidade, para que ele demonstre que a isenção do seu julgado se dará mesmo tendo a corrupção chegado na cozinha do seu juizado. Espero a isenção do juiz, para que ele possa, de fato, reconhecer a gravidade dos fatos e que as providências legais cabíveis sejam tomadas com a dureza que a lei precisa ser aplicada. Dura lex, sed lex. Espero que a justiça seja feita. Muito obrigado, presidente.